Boa noite, pessoal. Agora a gente começa o Se Persista e vai tratar de potencial versus potencial de mudança. Pronto. Bom, sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa o nosso Se Persista da noite. A gente vai bater um papo aqui sobre potencial versus potencial de mudança. Sejam todos vocês muito bem-vindos, né? A gente vai se encontrando aqui no Se Persista de hoje. Pessoal, eu conversava semana passada com um psicanalista, que inclusive é meu amigo, chama Marco Aurélio Lobo. E a gente conversava e falávamos sobre potencial, e ele fez uma distinção que eu achei assim extremamente interessante e inteligente, que é a distinção entre potencial e potencial de mudança. Pense comigo aqui você. Você conhece alguém com muito potencial, mas que não vai para frente, usando uma expressão popular? Gente inteligente, mas que não deslancha. Parece que está preso. Já teve a sensação de que você era assim também? Então, assim, um potencial meio que desperdiçado, já teve essa sensação? Então, algumas pessoas têm potencial. O que elas não têm, no momento, pelo menos, é potencial de mudança. É muito diferente. Existem pessoas inteligentes, pessoas capazes, pessoas estudadas, pessoas com oportunidade, pessoas que, se você sentar para conversar, você fica até impressionado. Elas têm um enorme potencial. O que elas não têm é potencial de mudança. E essa distinção entre potencial e potencial de mudança é uma distinção que muitas vezes a gente não faz. A gente está lá, a gente está vendo a nossa vida, a gente quer fazer com que a nossa vida mude. Não é a vida mudar, porque essas pessoas ficam muito batidas, né? Essas pessoas quando ficam muito batidas, elas ficam muito pobres, né? Porque utilizadas de uma forma, inclusive, irresponsável. Mas a gente quer mudar de comportamento, concorda? Sim. Você fala, gente, eu quero ter uma mudança de vida, mas essa mudança de vida, evidentemente, pressupõe uma mudança de comportamento. E eu tenho potencial para isso, eu estudei para isso, eu estou estudando para isso, mas a vida não está mudando. Eu tenho potencial, falta potencial de mudança. E aí eu gostaria de pensar com você e construir com você como é possível adquirir potencial de mudança se o que eu tenho é apenas um potencial. Isso é muito interessante, isso é muito importante, a gente precisa saber essa distinção. E a verdade é, por que uma pessoa com muito potencial não sai do lugar? Apesar de querer sair do lugar. Ela quer sair do lugar, ela tem potencial para sair do lugar, mas ela não sai do lugar. Porque o potencial de mudança, ele exige pelo menos duas bases. A primeira base é uma base de meio, o meio em que você está. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai produzir a mudança que você é capaz de produzir se o meio eleito por você,
se o ambiente em que você se encontra for desfavorável a você. É muito mais difícil. Então, às vezes, você tem todo o potencial, mas o ambiente em que você está acaba com esse potencial. Suga a sua energia, te puxa para baixo. E isso não é, não, são as pessoas só. Não são só as pessoas. É o que você vê as pessoas fazendo. Às vezes você mora numa cidade que as pessoas não têm o hábito de estudar. Brasília respira concurso público. Mas quando você chega em Brasília e você não é daqui, e eu não sou daqui, isso é impressionante. Porque nas outras cidades não é assim. Mas aqui é assim. Então, o potencial de mudança, em primeiro lugar, é definido pelo seu local, o seu ambiente, onde você está. E isso passa por tudo de físico que eu quero dizer. Se você tem um lugar silencioso, adequado para estudar, se você se alimenta adequadamente para isso. Gente, se você dormir meia-noite, acordar às 5, tem que trabalhar de manhã e vai estudar à tarde. Na hora do almoço você come uma feijoada pesada, dia de semana, você vai morrer de sono na hora de estudar. Então, e aí você vai para um lugar barulhento, você vai para um lugar em que você não consegue se concentrar. O seu potencial está sendo destruído por coisas que não valem a pena. Não é o seu potencial que está sendo destruído, é o seu potencial de mudança. O seu potencial continua do jeito que era, né? Você tem esse potencial. Só que aí eu preciso me lembrar de Fernando Pessoa e um livro de difícil leitura, esse livro do Pessoa, que é o livro do Desassossego. Mas em umas partes do livro, ele vai dizer várias coisas interessantes, mas em uma delas, ele diz assim: de que adianta ter terreno capaz de abrigar um castelo, se o castelo não for construído ali? Você pode ter um potencial violento, mas se você não explorar esse potencial, é a mesma coisa de não tê-lo. Você vai encontrar gente que não teve oportunidade de estudar e que é muito inteligente, mas que a falta de oportunidade de estudar privou a pessoa de muitas coisas na vida. Mas o que eu quero dizer para você é que essa mudança, essa construção do castelo exige mais do que um simples potencial. Ela precisa de um potencial de mudança. E o potencial de mudança exige em primeiro, já fiz, já até gravei, viu, Ana? Foi a live anterior, a análise do TJBA. Das outras matérias virão nos próximos dias. O potencial de mudança exige, em primeiro lugar, que você o quê? Que você coloque ou mude o seu ambiente. Eu estou falando do ponto de vista físico, biológico, tudo, para favorecer seu desenvolvimento. Isso vai de alimentação, vai de ambiente de limpeza, de sono, de tudo, para que você tenha de estresse, de concentração, de local adequado. É isso. Você tem que fazer com que o seu ambiente seja o mais adequado possível. Mas o segundo ponto que transfere, que muda para potencial de mudança são as pessoas com quem você convive. Gente, não adianta falar que não vai pensar igual. Você vai pensar igualzinho às pessoas com quem você convive. Você vai divergir em um ponto,
mas o estilo de vida e o modo de pensar corriqueiro vai ser o mesmo. Não tem como você conviver diariamente com pessoas e não ser influenciado por elas. Existem pessoas com enorme potencial, mas que estão no lugar errado e com as pessoas erradas. Só que a gente se acomoda e isso torna muito mais difícil a mudança. E olha, essa pessoa quer mudar, ela não se sente satisfeita. Porque se você se sentir satisfeito, você não precisa mudar naquele momento, concorda comigo? Você não está, você fala, não quero mais nada, então tá bom, a gente quer assim. Mas a pessoa não está satisfeita, porque ela sabe que tem potencial para mais que aquilo. Mas o potencial dela não vem ou não traz um potencial de mudança. E para isso ela precisa mudar o círculo. Gente, aumentar o seu círculo de amizade é um exercício de humildade. Por quê? Porque você ouve mais gente, você percebe como existem pessoas muito mais inteligentes que você se enriquece com as experiências que as pessoas têm. E aí você percebe que o mundo é muito maior do que você pensa, que o seu problema é muito maior do que o que você sente. E você vai construindo a sua mudança. Eu gostaria de deixar para você, nessa noite e nessa segunda-feira, uma reflexão de aplicação prática, para que você possa promover a mudança que você deseja ver. E a reflexão é a seguinte: você tem potencial? Tem. Mas este potencial é um potencial de mudança hoje ou não? O ambiente em que você está, do ponto de vista físico, biológico, o corpo em que você habita, o local em que você dorme, a limpeza do local em que você dorme, o local em que você estuda, o silêncio do local em que você estuda ou a adequação do local que você estuda para você tem propiciado essa mudança? E em segundo lugar, as pessoas com quem você convive têm ajudado nesse processo? E essas duas perguntas, elas têm o condão de mudar a sua realidade. Entendeu? Mudar a sua realidade. Completamente. Quem puder pode ir na sala de estudos, quem não puder pode ir na biblioteca, faculdade, etc. Mas você pode. Não vem com essa que você não pode. Você pode. Quem não puder sair de casa pode comprar um tampão. Entendeu? Você pode. Você pode se organizar. Eu estudava lendo em café. Eu gostava de sentar no café, pedir até hoje. Todo dia eu vou no café, peço café. Hoje eu não pude ir por conta das tarefas aqui do curso, e tive que emendar e ir para o fórum, né? Então, aí não deu. Mas assim, eu ia para um lugar que fosse interessante para mim. Então faça isso. Ative o seu potencial de mudança, pensando no seu ambiente físico, biológico e também nas pessoas com quem você convive. É muito legal ver gente na mesma realidade que a gente, para a gente entender que a gente não é o mais sofredor do mundo, o maior sofredor do mundo, ou, nas palavras de Pessoa, o eleito da dor. Tem nada disso. Você vai mudar. E essa mudança passa por você dar bases para que o seu potencial se transforme em potencial de mudança. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Eu vou parar e já volto em seguida para a gente analisar o edital do TJ de Santa Catarina. Certo?
Já volto. Até lá. Um grande abraço e 1 minuto eu volto. Até mais. Tchau, tchau.